Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de física. Antes de iniciar, vamos a alguns informes, tá? Aqui no cursinho Pré-ENEM Digital, vocês têm dois professores de física, eu, professora Kátia Francisca Braga, e o professor Alessandro. Com relação à apostila a apostila de vocês de física tem 30 unidades. Dessas 30 unidades, eu ficarei com as primeiras 17 e da 18 a 30 o professor Alessandro, tá? Antes de iniciar o conteúdo da apostila, vamos a alguns conceitos importantes para a compreensão do conteúdo, tá? Introdução ao estudo da física. Primeira coisa que eu trouxe para vocês aqui, o que é física? Da onde vem esse nome? Física é uma ciência que estuda a natureza dos fenômenos e seus aspectos mais gerais. Analisa suas relações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte de suas consequências. Naturalmente, nós usamos a física em nosso cotidiano, tá? Nós temos física presente no micro-ondas, na air fry, na geladeira, na panela de pressão, tá? Esses exemplos que eu citei para vocês, eu citei eles porque ele está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia dentro da nossa casa, mas ela envolve algo bem mais grandioso, tá bom? Quase tudo ao nosso redor é baseado na física. Primeira coisa, vamos definir o que é grandezas físicas. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido de alguma forma. Expressam propriedades observadas e estudadas no fenômeno da natureza. Nós temos dois tipos de grandeza física, tá? São as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Qual é a diferença entre as duas grandezas? Grandeza escalar, a gente vai utilizar apenas o módulo, que é um valor numérico. Lemos com atenção o enunciado do exercício, retiramos os dados e verificamos o que o exercício está pedindo. Com isso, a gente efetua o cálculo e encontramos o que está pedindo no exercício. Apenas um número, um valor numérico. Isso é uma grandeza escalar. Grandeza vetorial, não. A grandeza vetorial, nós temos que analisar ela em três âmbitos, que é módulo, direção e sentido. Mas nessa primeira aula, que ela é referente à unidade 1 da apostila de vocês, eu vou dar um ênfase maior a grandezas escalares, porque lá na unidade 2, que vai ser a aula 2, a gente vai falar de forma mais grandiosa dos vetores, tá? Então lá eu citarei melhor, trabalharei melhor as grandezas vetoriais. Cinemática é a primeira parte lá da apostila de vocês, primeira unidade na realidade. O que é cinemática? O estudo da física que está direcionado para o movimento dos corpos. O que é isso? A física em si, ela é subdividida, tá? Nós temos física clássica, física moderna, física quântica. E o que vocês aprendem aí na escola, o que a gente chama de física clássica, tá? E nessa física clássica, ela também é subdividida. E uma das divisões dela é a cinemática, que é o estudo do movimento dos corpos. Lembrando que todas as vezes que eu falar em corpos, eu não estou falando de corpo humano, eu estou falando de qualquer coisa que nós estamos observando, que nós estamos estudando e que também se movimenta, tá bom? Tá, voltando lá nas grandezas escalares, lembra? Vou só voltar aqui o slide um pouquinho. Nas grandezas escalares, lembra que nós temos aqui, ó, exemplo de grandezas escalares: massa, temperatura, distância, área, volume. Cada grandeza dessa tem uma unidade de medida. Por exemplo, a unidade de medida para massa: quilogramas, gramas, toneladas. Unidade de medida para temperatura: Celsius, graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Unidade de medida para distância: nós temos metros, centímetros, milímetros. Unidade de medida para área: centímetros quadrados, metros quadrados. Nós temos volume, que a gente utiliza litro, ml, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Unidade de medida para tempo,
nós temos horas, segundos, minutos, tá? Essas unidades de medidas que eu citei para vocês agora são as que a gente utiliza no nosso cotidiano, né? As básicas. Só que, o que acontece? Nós temos o Sistema Internacional de Medidas que deu uma padronizada, tá? Padronizada. Então, a gente tem vários países que utilizam a mesma unidade de medida para uma única coisa. Por exemplo, tempo, unidade de medida, segundos. Massa, quilograma. Comprimento, metros. Temperatura em Kelvin. Apesar que aqui no Brasil nós utilizamos graus Celsius para a unidade de medida. Temos a quantidade de substância que é o mol, corrente elétrica e intensidade luminosa, tá? Essas são as mais utilizadas dentro do sistema internacional, lembrando que não são todos os países que seguem essa regra, tá bom? Tá, depois das unidades de medida, nós vamos partir para partes importantes, outros conceitos que também tá lá na apostila de vocês, página 6 e 7. Referencial no qual se encontra o observador. O referencial, ele é de extrema importância. Por quê? É baseado nesse referencial que a gente vai saber se o que a gente está observando está em repouso ou está em movimento, tá? Por exemplo, referencial. Acompanha comigo a minha linha de raciocínio, pessoal. Se nós estivermos dentro de um ônibus e esse ônibus estiver em movimento, o ponto observado que a gente vai utilizar é o motorista, tá? Nós vamos observar o motorista. Se nós estivermos dentro do ônibus, a gente olha para o motorista e observa que ele está em repouso, que ele está parado, mesmo o ônibus estando em movimento. Agora vamos dar o meu referencial. Vou continuar analisando o motorista, só que agora eu não vou estar mais dentro do ônibus, eu vou estar na rua. Lembra que eu falei que o ônibus estava em movimento? Então, se eu estiver lá na rua, na calçadinha, olhando para o ônibus e eu vou olhar para o motorista, eu vou ver que o motorista está em movimento. Isso quer dizer o seguinte, que depende do referencial que a gente utilizar, a gente vai conseguir ver o que a gente está observando e definir se ele está em movimento ou se ele está em repouso, ok? A seguir, nós temos ponto material e corpo extenso. Qual é a diferença entre os dois? No ponto material, as dimensões são desprezíveis. No corpo extenso, as dimensões são consideráveis. Mas o que vai diferenciar? Novamente, a gente vai basear no nosso referencial, tá? O que o referencial vai dizer pra gente? Se o que a gente está observando é um corpo extenso ou se ele é um ponto material. Veja bem, por que depende do nosso referencial? Acompanha o exemplo. Vamos analisar agora um avião, tá? Um avião. O primeiro ponto que nós vamos estar para analisar esse avião é um satélite. Então, a gente vai ver uma vista de cima desse avião, tá? A gente vê um avião com umas dimensões bem pequenininhas e embaixo um espaço territorial enorme. Então, a gente está vendo o avião, a gente está aqui em cima e a gente consegue visualizar o avião aqui embaixo. Mas nesse caso, a gente vai ver o avião tão pequenininho com relação ao espaço territorial que está abaixo dele, que as dimensões dele vão ser totalmente desprezíveis, tá? Nesse caso, o avião é um ponto material, porque a gente não vai levar em consideração as dimensões dele. Mas veja bem, vamos mudar o nosso referencial. Se nós estivermos num aeroporto, por exemplo, geralmente os aeroportos têm uma janela de vidro que dá direto para a pista de pouso e aterrissagem, que a gente consegue visualizar o avião desse local, tá? Se a gente estiver nesse aeroporto e olhar para essa pista de pouso, por exemplo, e visualizar um avião, a gente vai ver o avião de um tamanho enorme, que são as dimensões reais dele. Nessas condições, a gente tem que levar em consideração
o tamanho, as dimensões do avião. Nesse caso, ele é um corpo extenso, tá? Veja bem, depende do referencial. Lá de cima do satélite eu vejo o avião, é o mesmo avião, e eu vejo ele de um tamanhozinho pequeno. Então, as dimensões dele são desprezíveis. Mas se eu estiver lá dentro do aeroporto ou próximo à pista, por exemplo, eu vou olhar e ver o avião com dimensões enormes, do tamanho que realmente ele é. Então, nessas condições, eu tenho que considerar as suas dimensões, ok? Agora vamos falar de trajetória. Trajetória é o caminho descrito por um ponto material em relação a um referencial adotado ao longo de uma determinada trajetória. Agora, trajetória fala de ponto material. Quando eu falo de ponto material, eu não vou levar em considerações as dimensões do que a gente está analisando. Lembra não sei se vocês já viram, mas tem assim as formiguinhas, quando elas vão em busca de um alimento, saem uma atrás da outra, tá? Uma atrás da outra, traçando um caminho, tá? Um caminho. Quando elas traçam esse caminho, o caminho que elas estão traçando é a sua trajetória. A trajetória que vocês, por exemplo, fazem da casa de vocês até a escola, da casa de vocês até o mercado, ou seja, é o caminho percorrido por um móvel, tá? Espaço. Espaço é a grandeza física que indica a posição em que encontra o corpo móvel em determinado instante. Posição. Espaço é onde se delimita o início da trajetória e o final da trajetória. Sendo que lá no início, quando a gente, aqui na física, o pessoal interrompendo só um pouquinho, quando a gente fala em instante, nós estamos falando de tempo, tá? De tempo. Quando o espaço fala em determinado instante, então a gente tem o tempo onde se inicia a trajetória e nós temos o tempo onde se finaliza a trajetória. O que é o espaço? Ele serve para delimitar esse início e esse fim de trajetória. Agora vamos falar de movimento uniforme. Eu costumo dizer para os meus alunos, e eu vou dizer para vocês também, que também são os meus alunos, que a física caminha de mãos dadas com a matemática e a física e a língua portuguesa, e a língua portuguesa. Por quê? A língua portuguesa a gente precisa compreender o que está escrito e muitas vezes essa compreensão basta apenas de um pingo de atenção. Por exemplo, movimento uniforme. Aí eu pergunto para vocês, movimento? A definição dessa palavra já por si só, movimento, algo que está se movimentando, né? Uniforme. Aí eu pergunto novamente, quando vocês vão para a escola, vocês usam uniforme, não é? Para que vocês usam uniforme? Para padronizar todos os alunos. Aí também para ser identificado, correto? Ok. Então, quando a gente fala de movimento uniforme, a gente está falando de um movimento que são todos iguais. O que é esse movimento todos iguais? Aqui no movimento uniforme, a nossa velocidade ela é constante, tá? Ela é constante em intervalos de tempo constante. Ou seja, se eu andei 300 km em 2 horas, se eu andar mais 300 km, obviamente eu vou gastar mais 2 horas, tá? Mas antes disso, vamos trabalhar alguns conceitos. Velocidade, grandeza física, utilizada para mensurar a rapidez com que um corpo percorre determinada trajetória, tá? Aqui do ladinho eu trouxe para vocês as unidades de medida para a velocidade. Nós temos metros por segundo e quilômetros por hora. O que acontece? Se a gente está utilizando, lá no sistema de unidade de medidas, ele utiliza metros por segundo, tá, galera? Se a gente tiver, na hora da resolução de algumas atividades, a gente vai ler com atenção o enunciado do exercício, que eles gostam muito sempre de trazer as unidades de medida que não são compatíveis, tá? Se a gente precisar fazer uma transformação de metros por segundo em quilômetros por hora, a gente vai utilizar multiplicação de 3 por 3,6.
quiser fazer o processo contrário, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Velocidade média, essa formulazinha que você já deve ter conhecer, é o VM, é igual a ΔS dividido por ΔT. Ela já fala por si, velocidade média, é a média de velocidade que o móvel, que o corpo teve dentro da trajetória, tá? Ela é definida como a razão, quando falo razão é porque eu estou trabalhando com uma divisão de alguma coisa por outra, no intervalo de tempo, tá? Aqui na física, todas as vezes que vocês verem esse delta, significa uma variação. E como é que eu calculo essa variação? Sempre espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Unidade de medida a gente já falou. Agora vem velocidade média, leva em conta o sentido do movimento do móvel, isto é, depende do deslocamento que é também realizado pelo móvel, sendo assim, se o móvel inicia o movimento e termina exatamente na mesma posição que começou, o deslocamento será nulo, consequentemente, a velocidade média também. Qual é a diferença de velocidade média para velocidade escalar, que é a próxima que eu vou dizer para vocês? Vocês viram que até a formulazinha mudou. A diferença é a seguinte: velocidade média, ela é uma grandeza vetorial, tá? Então, quando a gente for analisar, a gente vai fazer os cálculos, é módulo, direção e sentido. Ok. Grandeza, por isso, leva em conta o sentido do movimento. Grandeza, velocidade escalar média é uma grandeza escalar. Então, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular somente o módulo. A velocidade escalar média indica a rapidez com que o móvel percorre uma trajetória sem levar em conta o sentido do movimento executado pelo móvel. Portanto, a velocidade escalar média é definida pela razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo gasto para percorrer essa distância. Tá vendo? Ó? Aí aparece somente um Dzinho, tá? Um D que é a distância total que ele percorreu dividido pelo intervalo de tempo. Pessoal, lembrando que assim, para as letras que aparecem nas fórmulas, eu coloquei as mais utilizadas, tá? Mas elas podem variar de nomenclatura para nomenclatura. Se for estudar em algum livro e aparecer alguma letrinha diferente para a mesma coisa, não se assuste, tá? Aí depende muito de nomenclatura. Movimento uniforme. Novamente, quais são as características do movimento uniforme? A velocidade escalar do corpo, aqui no movimento uniforme, eu disse para vocês que a velocidade ela é constante e diferente de zero. O móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Qualquer tipo de movimento pode ser analisado como um movimento uniforme, considerando sua velocidade média. O movimento que possui variações instantâneas de velocidade podem ser divididos e analisados em composição do movimento uniforme, ok? Prosseguindo, movimento retilíneo uniforme. Já mudou o nome. Movimento retilíneo uniforme. Lá na trajetória, lembra que eu falei para vocês de trajetória? A trajetória, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser retilíneo, pode ser um movimento retilíneo, ou ela pode ser um movimento curvilíneo, tá? Aqui nessa primeira parte, nós vamos falar do movimento retilíneo. O que significa retilíneo? O móvel está andando, se está deslocando em linha reta, tá? Em linha reta. Quando eu falo assim, movimento retilíneo uniforme, é que ele está andando em linha reta e tem alguma coisa, né, nesse movimento que é constante. Lá no movimento uniforme, o que era constante era a velocidade. Aqui no movimento retilíneo, vamos ver o que é. O movimento retilíneo uniforme é caracterizado pela uniformidade dos espaços em intervalos de tempos iguais, o que implica sua velocidade constante.
Ok. No movimento retilíneo uniforme, apareceu uma formulazinha, tá? Uma formulazinha para vocês verem, que é a função horária do movimento uniforme. O que significa essa formulazinha? Nós temos aqui espaço final é igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Nós temos posição inicial, posição final, velocidade, que nesse caso ela é o quê? Constante, tá? E o instante, lembrando que instante aqui na física nós estamos falando em tempo. Ok. Prosseguindo na nossa aula, nós temos os gráficos do movimento uniforme, tá? Através desses gráficos, vocês vão conseguir classificar esse movimento, tá? Nós temos os primeiros gráficos que tá aqui, ó, nesse primeiro desenhozinho, nessa primeira imagem, que nós temos o gráfico do movimento progressivo, tá? Esse gráfico é posição e tempo, tá? Posição em função de tempo. Ele também tá lá na apostila de vocês, se vocês quiserem acompanhar, ele tá na página 8. É uma reta, tá? O gráfico do movimento uniforme, ele é uma reta. Quando o movimento é progressivo, é uma reta crescente. Quando o movimento é regressivo, é uma reta decrescente, certo? É uma função decrescente. Lembrando que essa primeira imagem aqui, nós estamos falando em posição em função de tempo. Se o gráfico aparecer para vocês velocidade em função de tempo, como é que vocês vão classificar? São sempre funções contínuas. Por que é uma função contínua, gente? Porque a velocidade ela é constante nesse movimento, né? Então, o gráfico dela vai ser sempre paralelo ao eixo do tempo. Quando isso aparecer, o movimento progressivo, na parte positiva, na parte negativa da velocidade, o movimento é retrógrado, tá? Dizendo aqui para vocês novamente que aqui é velocidade em função de tempo. Aqui é posição em função de tempo, tá? A partir do gráfico, vocês têm a capacidade de classificar esse movimento em progressivo ou regressivo ou progressivo em retrógrado, ok? Vamos falar agora de aceleração. A aceleração é a grandeza responsável pela variação da velocidade de um corpo. A fórmula da variação é a seguinte: a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Unidade de medida para aceleração, metros por segundo ao quadrado. Através, agora, como a gente já viu a velocidade e já vimos também a aceleração, nós podemos classificar os movimentos, tá bom? Movimento progressivo, muitas vezes pode não aparecer o gráfico para você analisar, pode vir só um valor numérico, o módulo, então vocês vão analisar a partir daí. Movimento progressivo, todas as vezes que vocês realizarem um cálculo, tá? E a velocidade for maior que zero, ou seja, ela for positiva, vocês vão ver que o movimento é progressivo. Movimento retrógrado. Se vocês realizarem o gráfico e às vezes vocês realizaram o gráfico, realizar os cálculos e ver que o resultado da velocidade deu negativa, isso significa que ela está no sentido contrário da trajetória. Nesse caso, o movimento é retrógrado. Agora, baseado na aceleração, tá? Movimento acelerado, o aumento do módulo da velocidade. A velocidade e a aceleração com o mesmo sentido. Nesse caso, velocidade e aceleração positiva. Movimento retardado, redução do módulo da velocidade. Velocidade e aceleração com sentidos opostos. O que isso significa? Que quando vocês realizarem um cálculo, um vai dar positivo e outro vai dar negativo.
Movimento uniformemente variado. Qual é as características desse movimento? O movimento é uniformemente variado quando a sua velocidade varia de maneira uniforme, isto é, quando o movimento apresenta variações de velocidades iguais em intervalos de tempos iguais, caracterizando assim a aceleração constante e diferente de zero. Pessoal, eu aconselho vocês a irem escrevendo mapa mental. Coloca o movimento no centro da folha, se vocês quiserem fazer escrito, por exemplo, né? E vão colocando as características e as fórmulas do ladinho, à medida que a gente for estudando. Assim vai ficar mais fácil para vocês compreenderem o que a gente está vendo, tá bom? No movimento retilíneo uniformemente variado. Olha, a gente já mudou de movimento, tá bom? Nós mudamos de movimento. Veja bem, aqui aparecem equações novas para vocês, tá? No movimento uniformemente variado, nós temos função de velocidade, função de espaço, função de Torricelli e a função da velocidade média, tá? Vamos ver cada uma delas. Eu não vou fazer a dedução das fórmulas para vocês, porque eu acho que não é o momento da gente fazer dedução de fórmula, tá? Mas acho interessante, se vocês tiverem essa curiosidade, tá? Nós temos função da velocidade. Aqui, ó, é velocidade vezes o tempo, que é velocidade final é igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Aqui tem a função do espaço vezes o tempo, que é a famosa equação que o professor deve ter falado já para vocês, a do sorvetão, que é espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui a gente já tem uma equação de segundo grau. Aqui nós temos a equação de Torricelli, que também é uma equação de segundo grau. Velocidade final elevado ao quadrado é igual a velocidade inicial elevado ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação do espaço, usada apenas quando não se conhece o tempo. E a forma da velocidade média, que aqui é velocidade, o número de velocidades que vocês têm, por exemplo, velocidade inicial mais velocidade inicial, dividido por 2, que é aquela velha média aritmética.